Olá a todos! Hoje eu tenho o prazer em receber aqui nos estúdios do Pod Lopes, né, o professor, o ex-servidor público, o escritor, né, na área de educação inclusiva, né, o senhor Léo Salomão. Né? Realmente é um prazer grande. E qual que é a ideia de trazer o Léo Salomão aqui? É meio que dar continuidade a um tema que a gente já abordou no programa passado, né? Nós recebemos aqui a Rosângela Cavalcante. Ela é uma mãe de autista, então a gente discorreu sobre esse tema. E qual que é o interessante disso? O Léo se julga, se assume como autista, né, Léo? Depois você explica melhor isso, eu não sei nem como é que é a palavra exata. E ele vivencia, né, essa experiência de ser autista. E depois ele vai falar também em que idade que ele descobriu que ele foi diagnosticado, Isso. diagnóstico que chama, né? Então, como ele é professor, vamos colocar isso aqui como sendo uma primeira aula, né? Primeira aula que nós teremos no Pod Lopes. À vontade, Léo Salomão. Primeiro, muito obrigado pelo espaço da fala. Esse momento eu acho que é muito importante de representatividade também, porque é uma questão muito interessante dentro do complexo das deficiências, né? As pessoas, às vezes, Sim. quando são diagnosticadas ou vivem com uma deficiência, não conseguem visualizar um potencial de vida muito grande. Então, você visualizar pessoas com deficiência em diversos ambientes da sociedade, em diversos momentos, é muito interessante. Mas, já respondendo sua pergunta, como se utiliza os termos adequados, os principais órgãos mundiais de saúde, eles utilizam primeiro a identificação do indivíduo. Então, por exemplo, vou falar aquele ali é deficiente. Não é que está errado, mas o adequado é falar pessoa com deficiência. Tá, Para perfeito. identificar primeiro o sujeito, depois a Perfeito. condição. A condição, Então, perfeito. você pode falar, por exemplo, pessoa com autismo. Não está errado. Então, primeiro você identifica o sujeito, depois o diagnóstico. Então, como falaria? O Leonardo é uma pessoa com autismo, é uma pessoa com deficiência. Sim. Então primeiro se identifica o sujeito, Tá. depois a condição. Perfeito. Porque é um fenômeno que acabou acontecendo nas últimas décadas, que quando você ia atribuindo a condição ao indivíduo, você acaba estigmatizando aquela condição. Então, por exemplo, Perfeito. o esquizofrênico, Perfeito. o autista, O deficiente. o deficiente. Então, colocaram essa identificação do Ele sujeito. não é deficiente, ele tem uma condição. Exatamente. A ideia é que Deficiente. vem um ser humano antes da condição. Existe um Leonardo Isso, que existe ser junto humano. com o autismo. Isso, exatamente. Né? E, na realidade, essa realmente é uma ideia de inclusão. Né? Exato. O Leonardo é um cidadão, ele é um ser comum como qualquer uma outra pessoa. É um professor com autismo, Isso, é um palestrante perfeito. com autismo. Não vai falar, Perfeito. o autista. Tá. Eu vou fazer uma pergunta, né? Dentre as que a gente meio que linkou aqui para fazer com você nesse bate-papo, eu tenho certeza que vai ser muito interessante, porque você é uma pessoa que tem aí tem uma oratória, tem essa facilidade, Sim. até pelo fato de ser professor, né? E você tem uma condição até interessante. A gente chegou até a falar de QI, né? Você não fez a análise de QI, o teste de QI, mas é claro que o teu QI é um QI mais elevado do que a média da população, Sim. tá certo? Porque você é um autista de nível 1, não é isso? Exatamente. Tá? Eu só já pontuando uma coisa nesse meio tempo, o que acontece em relação ao diagnóstico do transtorno do espectro autista. Tá. Hoje você vai entender que o autismo, atualmente, ele é identificado em 3 níveis de suporte. Sim. Nível 1, nível 2 e nível 3. E o que muda dos níveis? A quantidade de intervenção que o indivíduo precisa. Perfeito. E a quantidade de adaptação no ambiente que aquele indivíduo convive. Por exemplo, eu vou trabalhar, eu preciso ter uma sala diferente, isso é uma adaptação. E a intervenção é a quantidade de terapias. Então, quanto maior for a quantidade de terapias, de intervenção e adaptação, ele vai subir no nível de suporte do indivíduo. Por que eu falo isso? Porque as pessoas com autismo, elas podem transitar entre os níveis. Uma pessoa, Perfeito. por exemplo, eu sou nível 1 de suporte hoje, mas eu já fui nível 2 de suporte, quase nível 3. Sim. Então, com intervenções, com adaptações, eu fui regulando, fui melhorando a minha condição e hoje sou nível 1 de suporte. Então é interessante falar que os autistas, as pessoas com autismo, elas podem transitar nesses níveis de suporte. Sim. Mas é comum esse trânsito assim ou você é um ponto fora da curva, vamos dizer assim? Porque o nível 3 é um nível que tem o problema da oratória, né? A pessoa fala não verbal, mas não é verbal, não é verbo, é oratória, é a palavra, né? O termo pode ser até se utilizar autista não verbal, não é incorreto falar dessa forma. Mas o que acontece?
70% das pessoas diagnosticadas com autismo, ela tem essa dificuldade no desenvolvimento da fala, por vários motivos. Ela pode ser dispraxia motora, que é uma alteração no desenvolvimento das regiões da maxila, Sim. ou alterações neurológicas, que especificamente vai ser uma alteração na região de Wernicke e Broca, que é a região responsável por você falar e entender o que estão falando com você. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente autistas com uma boa oratória, com o desenvolvimento da comunicação de forma significativa, eles normalmente se apresentam como autistas nível 1 ou nível 2. Sim. Mas normalmente a gente pode até falar assim, não é errado, o clássico autista nível 3 de suporte, ele é não verbal. Então ele tem essa dificuldade muito grande de desenvolvimento. Então o que acontece na maioria dos casos? O autista nível 1 de suporte, ele fica entre o nível 1 e o nível 2, e o nível 3 de suporte fica entre o nível 3 e o nível 2. Não é comum você transitar do nível 1 do nível 3 e do 3. Não é tão comum, mas chega a acontecer. Mas o que acontece normalmente é pular de um nível para o outro só. Tá. E de que forma que esse trânsito pode ocorrer? Ele transitaria de nível 3 para o nível 1, por exemplo, né, que é o mais moderado, que é o mais tranquilo. Com suporte exatamente ou sem suporte? Não. O suporte, o amor, o carinho da família, o apoio dos amigos? Não, aí a gente vai ter que procurar evidência científica. Quais são as melhores terapias, as melhores intervenções que estão sendo apresentadas para as pessoas com aquele comprometimento. Então, o desenvolvimento da pessoa com autismo vai acontecer devido a essas intervenções de forma adequada. Adequada, mas é o que a gente... É uma das brigas, é um dos pontos levantados, né? É o não apoio, tá? Talvez até da sociedade mesmo, da família, por não entender, e o apoio do poder público, que também pode ser até por não entender, né? Sim. Mas é quase que uma obrigação dentro dessa ideia de inclusão, tá certo? Todos os seres humanos são iguais perante a lei, independente da sua condição. Aí a gente pode entrar dentro de um pensamento um pouco mais antropológico, que é o seguinte: toda grande mudança na sociedade teve uma extensão cultural do fato. Eu vou te explicar agora, mais prático. A escravidão existiu, mas teve a abolição da escravatura em determinado momento. Sim. Mas mesmo depois da abolição da escravatura, teve casos de racismo e precisou se desconstruir a cultura do racismo. Tá. Ele é institucional, ele está aprofundado, ele é arraigado no ser humano. Exatamente. Né? É estrutural isso, cara. E, por exemplo, o que acontece com pessoas com deficiência? Pessoas com deficiência, em determinado momento da sociedade, em determinado momento da humanidade, eles eram considerados pessoas que não eram dignas de viver. Por exemplo, o meu primeiro diagnóstico, que é um termo antigo já, chama síndrome de Asperger. Isso. Hans Asperger, que criou essa síndrome, né? Perfeito. Ele era um médico que definia crianças que mereciam viver e não mereciam viver. Tá. Então, pessoas com síndrome de Asperger eram crianças que não eram consideradas de estar dentro da sociedade. Tá. Então, por que eu estou falando isso? Isso existiu. Isso a gente vai chamar de eugenia e ideologias supremacistas. O que é isso? É a gente acreditar que existem pessoas melhores e pessoas piores. Perfeito. E quem são pessoas piores? Pessoas com deficiência, pessoas da comunidade LGBT e assim por diante. Então, pessoas com deficiência sofreram muito por muito tempo. Mas 80, 90 anos atrás, principalmente dos fatos depois da Segunda Guerra Mundial, pessoas com deficiência começaram a ter mais espaço na nossa sociedade, começaram a ter mais direitos, uma luta maior pelos seus direitos. E aí você fala, Léo, a eugenia acabou, ideologias supremacistas acabaram, mas, como aconteceu com o racismo, ainda está num processo de desconstrução para uma construção de uma nova cultura. Então, primeiro precisa se desconstruir essas ideias que pessoas com deficiência não merecem estar dentro da sociedade, elas não merecem estar participando dos nossos momentos, dos nossos eventos. A gente precisa ter essa ideia de desconstrução e a gente precisa construir um fato novo. E qual é esse fato novo? Que é que essas pessoas, elas não vivem de acordo com as suas fragilidades, mas potencialidades. Potencialidades, perfeito. Porque a gente tem um estigma de olhar para uma pessoa com deficiência e já imaginar quais são as suas dificuldades, quais são as suas fragilidades. E te gera uma piedade, um sentimento de isso não é inclusão. De pena, não é inclusão. Isso é exclusão disfarçada de qualquer outra coisa.
Então, e isso acontece para todas as minorias. Você falou do LGBT, né, do negro, do japonês, sei lá, de quem quer que seja, ele é orado meio que com um cidadão diferente na realidade, e muito pelo contrário, né? O simples fato de você falar que não tem, de repente você tem uma coisa meio que incutida em você ali. Perfeito, né? Perfeito. Que despertou essa ideia. É porque a gente precisa, e isso é o que eu penso sobre educação, que a gente precisa olhar muito para as potencialidades de um indivíduo. A gente precisa olhar para as potencialidades. Não, é claro que a gente precisa também entender quais são as sensibilidades, as fragilidades para a gente poder apoiar. Mas precisa olhar, e quando a gente olha só para a fragilidade, a gente esconde toda a vida não vivida daquele indivíduo, a gente esconde toda a potencialidade. Sim, perfeito. Então é isso que eu penso um pouco sobre isso. Tá, você é uma pessoa extremamente esclarecida, extremamente culta, eu acho que as pessoas conseguem perceber isso, né? Não tem como forçar, não tem como inventar isso, né? E em que ponto, em que momento você se achou, se descobriu autista, né? Que você foi laudado? Ótima pergunta. O que aconteceu? Eu cresci num ambiente um pouco mais humilde, então as minhas crises, que a gente vai poder falar assim, minhas crises de choro, de desgaste sensorial, eram muito de choro, eu chorava muito. E há 10, 15, 20 anos atrás, uma criança que chorava no meio do dia sem motivo era frescura. Estava querendo chamar a atenção. E o diagnóstico do autismo... Era birra, alguma coisa assim. Não tinha uma discussão muito profunda, até na própria época aqui no Brasil, sobre o autismo, né? Sim. Vou chamar a atenção aqui. Você tem quantos anos? Tenho 22 anos. 22 anos? Você está falando naquela época? Eu não estou entendendo, cara. Não é possível. Não, isso pode falar na minha época, eu tenho quase 70 Não, mas anos. A gente vai pensar em 2010. 2010 já era... é logo ali, cara. Mas já era muito diferente do que a gente já tem hoje. Se você falasse, sei lá, 30, 35, 40 não, anos. Aí... Mas desculpa aí, é só para um parênteses. Imagina. Mas naquele momento ali da minha vida não se tinha uma discussão muito grande sobre o autismo nível 1 de suporte. Então, eu acabei tendo minhas crises de choro e acabou passando batido. Passando batido. E o que acontece tradicionalmente? Autistas de nível 1 de suporte não identificados, não tratados da forma correta, começam a apresentar uma comorbidade que é muito comum, a depressão. E eu, como não fui tratado, como não fui identificado, não sofri nenhuma intervenção adequada para a minha condição, tive depressão. Uma depressão assim, extremamente profunda, que acarretada dos sintomas do espectro autista, que é, por exemplo, um prejuízo muito grande da socialização. E eu não tinha uma leitura social muito boa, a ponto de que eu fazia coisas que eu achava normal. Que não eram. Eu achava normal, mas não era normal. Um exemplo prático. Eu ia no meio da sala, no ensino médio, eu estava estudando, professora, posso ir no banheiro? Ia no banheiro chorar. Chorar por desgaste, por cansaço, por estresse e voltava. Quando começou o meu processo de investigação para o diagnóstico do autismo, o meu médico falou, eu falei, como assim as pessoas não fazem isso? Não é normal, 2, 3 vezes por semana você tem um hábito desse e rotina. Isso é uma rotina na vida das pessoas? Não é normal. As pessoas falam, mas não é normal, não tem uma rotina igual você faz. O que te provocava a vontade do choro e o que te te aliviava, né? Você tinha que fazer, era um procedimento, você tinha que fazer isso, depois que chorava, voltava, estava tudo certo, é isso? Não, o que acontece... Deixa a gente tentar entender O que acontece num cérebro de uma pessoa com autismo no momento de crise, né? A gente vai pensar que o cérebro de todo mundo é ímpar. Cada um tem um cérebro diferente um do outro. Mas existe muita semelhança no desenvolvimento cerebral das pessoas neurotípicas. Neurotípicas são pessoas sem nenhuma condição e tal. Então existe um padrão do desenvolvimento do cérebro. Pessoas com determinadas condições, deficiências como o autismo, apresentam uma alteração nesse desenvolvimento. Então, por exemplo, eu posso me estressar com barulho muito mais fácil do que você. Eu posso me estressar com toque físico muito mais rápido que você. Então, aí, esse cérebro ele se estressa e como ele não sabe reagir, ele começa a ter alguma expressão de crise. Pode ser crises autolesivas, tem que externar, começa a se machucar ou bater em alguém, ou bater em... E a minha crise era de choro, muito comum assim, esse desgaste. Então, o que acontecia comigo? Quando eu ficava exposto a muito barulho de forma sequencial, por muito tempo, muito toque físico, muita socialização, eu entrava em crise. Quando eu entrava em crise, o meu cérebro é como um músculo. Quando você corre uma maratona,
Você fica aquele... O cérebro tá naquela sensação de acabei de correr uma coisa. Imagina se eu te chamo agora para correr 50 quilômetros. Talvez você não esteja preparado, você até corre, mas você vai chegar lá, vai ficar exaurido, exausto. Sim. E você precisa de alguma coisa para se recompor. O cérebro é a mesma coisa. O meu processo de crise era a mesma coisa. Eu ia lá, barulho, tudo, ia para lá, chorava. E nem sempre eu entendia os gatilhos da minha crise, mas eu ia lá, chorava e era tempo. Naquela época ali era tempo. Mas depois, com a terapia, com o tratamento, com a intervenção, eu descobri técnicas de respiração antes de eu começar a entrar em crise. Às vezes eu percebo que estou ficando desconfortável, eu me afasto do fator estressor, por exemplo. Eu estou num espaço que está um contato físico muito grande, eu estou percebendo que eu estou ficando estressado. Eu me afasto, faço um treino de respiração e tento diminuir a minha ansiedade. Aí isso me ajuda. Mas quando eu estou na crise em si, é muito complexo para mim ainda me regular. Então, na maioria das vezes é tempo. Aí, então, eu me isolo, eu deixo acontecer ali o choro e tudo mais, mas aí eu vou me regulando com o tempo. Sim. Mas, normalmente, quando eu volto da crise, por exemplo, estou na sala de aula, vou pro banheiro, tenho crise de choro, eu não volto do mesmo jeito. Eu volto mais cansado, eu volto... Não é a crise assim, tem crise, passou, acabou, volta tudo bem. Não, volta normalmente com um cansaço mental muito grande. E a descoberta, ela foi um gatilho para que você encarasse melhor essa situação, essa sua condição? Foi até curioso. Foi um alívio, alguma coisa assim? Foi até curioso o meu diagnóstico do transtorno do espectro autista, porque eu meio que já sabia. Perfeito. Porque quando eu tinha Você é um cidadão inteligente. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu comecei a perceber que os meus comportamentos eram muito diferentes dos meus colegas. Por exemplo, eu não conseguia sentar igual a gente está sentado hoje. Eu só sentava de cócoras. Ficava sentado de cócoras o dia inteiro, em todos os lugares. E dentre outros comportamentos. E eu comecei a estudar muito sobre, dali com 12 anos, muito novo. 12 anos comecei a estudar, aí eu entendi aqui, eu falei, nossa, o transtorno do espectro autista. Eu fui pro pessoal da minha família, eu falei, olha, eu acho que eu tenho o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Ele falou, não, isso aí é frescura. Não... Aí eu fui pros meus professores na época. Aí eles falaram, para de procurar doença pra você. Entendi. É o desconhecimento, a ignorância do caso, né? A ignorância é muito grande. Mas eu falei, então tá bom, não tenho nada disso. Não tô nem dizendo da forma pejorativa, não. É por desconhecer mesmo. Sim. Aí eu tive todo o processo de depressão, aí eu me lembro que... E eu não gostava de ir no psicólogo, nunca tinha ido, mas eu tinha um preconceito muito grande de ir no psicólogo. Quando eu percebi que eu estava com depressão, que o meu peso despencou e eu não conseguia dormir. Sim. Meu peso despencou, eu falei, preciso ir no psicólogo. Aí eu fui no psicólogo, montei um roteiro enorme de coisas para falar, falei tudo que estava no meu roteiro, acabou o roteiro, ela fez as avaliações comigo, ela falou, Léo, depressão deu o último estágio, ansiedade deu o último estágio, deu tudo o último estágio e você parece bem, pleno, porque até isso é uma característica do transtorno do espectro autista, que é uma desincronização, por exemplo, facial e social do que eu tô sentindo. Perfeito. Eu tô em sofrimento psicológico, mas não tô expressando que tô em sofrimento. Perfeito. Aí eu comecei a avaliação, passei por vários profissionais, e aquilo, quando eu descobri que eu tinha uma condição, parece que explicou tudo na minha vida. Perfeito. E parecia aonde eu podia chegar. Perfeito. Porque eu sempre olhei para minha condição não como um impeditivo, mas meio que um caminho que, por exemplo, vamos jogar um exemplo bem grande, falar, eu quero ganhar um prêmio Nobel. Sim. Tem um caminho para ir, mas o caminho da minha condição eu não posso para aqui que me desgasta, que me causa dor, sofrimento. Então foi meio que me deu um caminho, porque eu me sentia perdido antes do diagnóstico. Perfeito. Entendeu? E você consegue traçar assim muito claramente esse caminho onde que você quer chegar, justamente pela tua concentração, pelo poder de concentração, Exato. da sua determinação. Isso eu penso. Você é um cidadão organizado pra caramba, né? Sim. E sempre foi assim, né? Você coloca os tópicos aí, vai discutindo, vai desenvolvendo, é um negócio impressionante. Então, o que acontece, né, no meu caso, e me utilizando como exemplo prático, é muito interessante um pouco discutir da minha organização, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Sim, perfeito. Sempre fui uma pessoa que me isolava bastante e eu sempre tinha um interesse muito grande de socializar. E eu sempre escrevia em caderninhos pequenos as coisas que eu queria falar para as pessoas. Por exemplo, eu acho ele legal, será que ele gosta de mim? Nossa, ele é engraçado, eu quero contar uma piada. Eu anotava isso nos meus cadernos. Perfeito. E é óbvio que eu fui crescendo, as anotações foram amadurecendo, foram se tornando anotações diferentes.
E até quando eu escrevi o meu primeiro livro é uma coletânea dessas Sim. anotações. Perfeito. Então, essas anotações acabaram sendo uma ferramenta muito grande da minha expressão. Eu Sim. acabei conseguindo melhorar muito a minha expressão por causa disso. Tá. Então, e os desafios, Léo? Você foi professor durante um tempo. Talvez hoje você não deixe de ser um professor, Claro, né? claro. E quais são os desafios, né, e aprendizados como professor, né, autista, né? Você é autista e faz educação inclusiva, né? Eu quero que você fale um pouco também de resiliência e afeto. Resiliência é você absorver todos esses preconceitos, todas essas situações e não se deixar abater por isso, né? Exato. Uma ótima pergunta, porque o que acontece? Se você pensar na condição do transtorno do espectro autista, você vai pensar que quais são os trabalhos melhores para uma pessoa com essa condição? É um trabalho, ela é um pouco mais isolada, sem tanto barulho, Sim. e isso é normal a gente poder pensar. Aí você pensa, cara, a gente vai pegar alguém com uma sensibilidade a barulho, não gosta de contato físico, Sim. uma pessoa um pouco desajustada socialmente, e vamos colocar ela num 5º ano, com 35 alunos na sala, para ensinar. Por que aconteceu isso? Porque eu tive um professor muito bom. Quando eu tinha 14 anos, eu tinha um professor muito bom que ele fez eu querer ser professor também. Eu falando, eu quero ser igual a ele. Você não se espelhou nele. Porque eu ficava muito isolado no canto da sala e ele me viu. Eu falei, nossa, ele me viu, ele me acolheu, ele cuidou, ele me ensinou. Ele te enxergou, Ele cara. me enxergou. Porque até aquele momento eu me sentia invisível. A minha sensação foi, eu existo pra alguém. Aí quando aquilo aconteceu comigo, eu falei, esse cara, eu vou usar a mesma roupa dele, vou usar tudo igual a ele. Aí me tornei professor. Que bacana, né, cara? O que é o exemplo, né, cara? Demais. Você pode, né, projetar uma pessoa para um futuro positivo, né, virtuoso, como você também pode, sei lá, sufocar uma criança, né? Isso, a responsabilidade da sociedade, isso é uma das coisas que eu sempre pauto aqui, viu, Léo? A responsabilidade da gente de incluir as pessoas e não excluir. Quantas pessoas que não são invisíveis aqui na sociedade, Léo? Exatamente. Mesmo a gente falando que todas existem, a gente deixa muitas invisíveis. Né? O coletor de lixo é invisível, o morador de rua é invisível, ele tem alguns problemas dele, sim, mas para nós ele é invisível. Até se a gente for jogar essa discussão num nível intelectual mais brutal mesmo, tem um pensador que chama Berkeley, ele fala que existir é ser percebido. Se você não é percebido, você não existe. Não existe, perfeito. Então, essas pessoas, mesmo que elas estejam dentro da nossa sociedade, elas não são percebidas. Perfeito. Nesse pensamento, elas não existem para nós. Não existem para nós. Então, nós estamos tornando pessoas invisíveis. E o que é legal a gente pensar? Alguns problemas o sistema cria, é fato. Alguns problemas os políticos malévolos criam. Outros problemas nós criamos. Perfeito. E nós criamos quando nós somos negligentes, nós somos preconceituosos, Perfeito. Nós não temos consciência do que nós estamos causando na vida das outras pessoas. Até porque o político não é um ser isolado da sociedade, o político ele nasce da sociedade, ele é fruto da sociedade, como todas as mazelas e benesses são fruto da sociedade. A sociedade que produz isso pela divisão, né? Pela separação. Tem uma frase dentro da filosofia também interessante que fala que atrás de todo grande moralista existe um canalha. Se a gente for pensar nos discursos mais bonitos sobre a inclusão, e eu falo isso com propriedade, hoje eu falo com propriedade, que os discursos mais bonitos da inclusão vieram das pessoas mais excludentes que você imagina. Sim. São as pessoas mais preconceituosas, são as pessoas que mais não se importam com pessoas com deficiência. E eu falo isso com uma propriedade muito tranquila. Muito tranquila, porque eu não era que eu estava sentado como um político, como um professor, eu estava do outro lado como autista. Sim. Eu vi tudo isso acontecer. Então, você estava me falando dos desafios sendo professor. É claro que para mim é um grande desafio, toda aquela pressão sensorial de uma escola, porque a todo momento tem barulho, tem grito, tem sinal, tem aquilo, professor, é aquilo. Isso é óbvio que me desgasta muito, o que mais me causa é um desafio para mim, é o preconceito. Existe preconceito dentro da educação muito grande, não só com os alunos, mas com funcionários com deficiência. Eu já lidei já vieram me pedir conselhos de pessoas que possuíam condições neurológicas, deficiências ou o que seja, e tinham medo de falar na escola. Mas isso funcionário. Tinha medo de falar, tinha vergonha do que as outras pessoas iam falar. Por exemplo, às vezes eu uso o meu cordão de identificação. Sim, perfeito. Um cordão de quebra-cabeça colorido, e já pediram para eu tirar, por exemplo.
Já pediram para eu tirar. Já me perguntaram onde eu comprei o meu laudo porque eu não era autista. Entendi. Porque eu tava fingindo, já falaram que eu falo. Mas é a ignorância, o desconhecimento e... Eu possuo um pensamento que é o seguinte: uma pessoa ela comete um erro por dois motivos. Sim. O primeiro por ignorância, Sim. que a gente comete vários erros por ignorância mesmo, ou por perversão. É uma pessoa moralmente incorreta, que já moralmente pervertida. Moralmente pervertida. Então, por exemplo, a pessoa falar pra mim: eu acho que você comprou o seu laudo. Ou ela é ignorante, ou ela é perversa. E a gente só vai saber com o tempo ali. Mas os desafios para mim era esse, preconceito. Pessoas que utilizavam da minha inocência, porque uma característica do transtorno do espectro autista Perfeito. é o pensamento literal. Então, as pessoas falassem para mim: não, o seu trabalho custa R$50. Eu vou acreditar que meu trabalho é R$50 e vou trabalhar por R$50. E tinha pessoas ganhando o mesmo trabalho que eu, 100 vezes mais do que eu. Entendi. Porque não queriam me pagar um valor adequado pelo meu trabalho. Então, os desafios são esses. Quais são os desafios de uma pessoa com uma deficiência? As outras pessoas. Tá. Eu penso que o desafio maior da educação, da escola, realmente seja essa inclusão, né? E qual que é o papel, né, da escola na vida e na inclusão da pessoa com deficiente? O autista, a pessoa que tem deficiência de mobilidade, por exemplo, e as outras deficiências, né? Claro. As outras, O que a gente pode pensar, e isso já é um pensamento singular meu, por isso que eu não vou deixar nenhuma referência aqui muito clara, porque o que acontece? Eu acredito que deveríamos pensar a educação de uma forma diferente. Nós deveríamos pensar instrução e educação. Para mim são duas coisas diferentes. Instrução é eu falar assim: olha, eu vou te ensinar Bhaskara para passar na prova. Eu vou lá e te ensino Bhaskara, você estuda, aprende e passa na prova. Para mim isso é instrução. Educação é um processo diferente do ser humano. É algo muito semelhante que acontecia na Grécia 2000 anos atrás, que a gente te dava tanto repertório de vida que você meio que acendia ali uma qualidade de vida diferente. Por exemplo, você pegava um menino quieto, que não tinha tanta projeção da vida, e você dava para ele tanto repertório, você colocava ele para falar, para dar palestra, para isso, não sei o quê, e ele conseguia almejar uma coisa diferente da vida. Sim. Até é curioso o estímulo, na realidade, né? Exatamente. É a atenção e o estímulo. Eu acho que educação é isso. E até etimologicamente a palavra educação significa tirar para fora. Sim. Olha que interessante. Educação é tirar para fora. E o que eu estou tirando para fora daquele ser? Né? É toda a potencialidade de vida que ele ainda não viu. Vou te dar um exemplo mais prático, uma analogia ainda mais funcional. Imagina você entrar numa sala, tem 100 cadeiras. E a sala está apagada, mas só tem a luz sobre uma cadeira. Aí você entra e fala assim: eu vou sentar aqui. A educação faz acender todas as cadeiras. Perfeito. Então isso é educação. A gente dá a oportunidade, a gente dá o espaço, dá o repertório. Isso é educação e isso é instrução. Agora a gente vai para a área da inclusão. Como que é uma instrução inclusiva? Instrução inclusiva. Adaptação de metodologias, alteração ou adaptação curricular. Isso existe nas escolas, às vezes funcional ou não funcional. Isso já acontece. E como é uma educação inclusiva? Educação inclusiva, para mim, é a gente formar indivíduos com esperança. Olha que interessante. Com esperança em que sentido? Esperança não é um sentimento de promessas vazias. Não é. Isso é ilusão. Esperança não é a certeza do futuro. Isso é expectativa. Esperança é um lugar onde ninguém precisa se esforçar para ser reconhecido como ser humano. Sim. Eu não preciso ficar me adaptando, eu não preciso falar de um jeito, eu não preciso usar roupa determinada para ser reconhecido e valorizado como um ser humano. Sim. Então, para mim, existe instrução inclusiva e educação inclusiva. Educação inclusiva é eu criar esse espaço de esperança. Foi o que aquele professor foi para mim. Por um momento da minha vida, eu tive a sensação que eu não precisava fazer nada para ser amado, respeitado e acolhido. Isso é educação inclusiva para mim. Sim, que bacana isso, Léo. Que bacana. Eu acho que é um grande exemplo, na realidade, né? Porque realmente a ideia é do acolhimento, da atenção, né? De repente você pode transformar a vida de uma pessoa, né? Até de um morador de rua mesmo, a partir do momento que você dá atenção. Você já ouviu a versão dele, por que ele está lá naquela condição? Né? Então, não vamos entrar nem nesses detalhes, se são violentos, se não, mas é fruto de alguma
situação que ele acabou tendo, que viveu, algum desvio, algum distúrbio, não sei. Tem uma história por trás de cada ser humano, né? Por Sim, isso que, sim. e no final das contas, somos todos iguais, né? E eu vi uma frase extremamente interessante, eu até procurei para dar crédito, inclusive, a quem falou essa frase aí, sobre todos os problemas do mundo começaram quando as zebras de listras brancas começaram a odiar as zebras de listras pretas, cara. Negócio louco isso aí, coisa linda. É quase que um resumo de tudo que aconteceu. Não há motivo algum, porque as duas zebras são iguais, né? Tem todas as mazelas, todas as virtudes ou as não virtudes e nas duas. Então não dá para você analisar de uma forma diferente o outro, né? Ele é melhor, eu sou melhor que o outro, ou o outro é melhor que eu. Sim, Somos uma sociedade. Sim. Isso de fato. O seu professor te incluiu, cara. Que ele poderia incluir outros alunos também, essa percepção da educação e do professor. Mas como que um professor vai incluir alguém se também ele é considerado ele foi excluído também e ele conseguiu, cara. É como se ele estivesse lá meio que se afogando e de repente ele conseguiu, ele emergiu lá, cara. E agora, de repente também, ele pode ser um agente de sufocar um outro igual que sofreu. Uma frase do Paulo Freire que expressa bem o que você está falando é: quando a educação não é libertadora, perfeito, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Opressor, cara, é isso. Então, o que acontece? Ninguém tem a competência de educar alguém sem antes ser educado primeiro. Por que eu falo isso? Porque hoje eu tenho a competência de educar uma pessoa porque aquele professor me educou um dia. Sim. Então, as pessoas Primeiro nós precisamos educar os professores para que os professores eduquem. Nós precisamos educar as pessoas para que elas eduquem. Perfeito, né? perfeito. Então, por isso que eu acho que a gente precisa separar muito forte o que é instrução e o que é educação. Porque a gente fala educação e fica aberto. Sim. Porque aí a gente vai para a universidade. Na universidade, o que a gente estuda? Bhaskara. Por exemplo, na faculdade de matemática. Isso é uma instrução. É uma instrução. A gente chega na sala de aula, enche a lousa de conta. Os alunos ficam olhando. Isso é uma instrução, uma educação. Exatamente. A educação, na realidade, ela vem de casa mesmo, né? Mas como passar uma educação se você não recebeu também? Você vai passar exatamente o que você recebeu. Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que esse é o ponto crucial que a gente está hoje. A gente precisa educar as pessoas. Perfeito. Ô, Léo, pelo amor de Deus, conversar com você, cara, é uma loucura. Você é uma enciclopédia. Você discorre sobre todos os temas. E nessa primeira aula, vamos tentar falar um pouquinho mais sobre a sua experiência mesmo, né? Como autista e como professor autista, né? E os desafios, né? Para a gente meio que fechar. O que você teria mais a acrescentar, então, com relação ao autismo mesmo, né? Que, na realidade, até para mim, é um tema que acabou se descortinando agora, muito recentemente. Né? Eu conheço já a Danúbia, que é do Grupo Integra, né? Aqui de São Sebastião, sim. E eles, inclusive, essa associação, ela virá aqui na próxima semana, meio que para a gente fechar essa questão, né? Porque Integra, ela é diferente, ela não é uma instituição de longa permanência, que a criança chega como se fosse uma escola. Ela é uma clínica, né? Justamente para fazer esses tratamentos, né? Essas intervenções pontuais nos diversos graus. Auxiliar nesses comprometimentos nos níveis de suporte. Nos níveis de suporte, exatamente. Então, o que eu poderia falar a respeito para concluir esse pensamento do transtorno do espectro autista, sendo educador, sendo palestrante, sendo escritor, sendo pintor. Sendo filho, sendo irmão, sendo amigo. Irmão, exatamente. E tendo convivido com seus pais, né? O que do professor você já falou, eu acho que foi pontual e foi assertivo demais. Eu acho que a gente precisa dar espaço para essas pessoas existirem. Porque eu falo bem, eu estudo muito, mas de fato eu tenho crise. E eu não posso esconder esse fato de eu ter crise, porque isso existe na minha vida. E se eu me cobro de não ter crise, isso vai me desgastando e isso vai acabar colapsando de alguma forma. A gente tem que dar espaço para essas pessoas existirem. Mesmo que a gente considere um erro no padrão, não é o padrão. Mas é assim que essas pessoas vivem. É essa a condição da vida das pessoas. E porque quando a gente fica mascarando, eles falam, não, você tem que tal e tal. Não estou falando para o indivíduo ter crise, a gente deixar ele lá e falar, não, tem que ter crise mesmo. Não, mas a gente tem que tirar o peso da pessoa de se ela tem crise, se ela não funciona em determinado ambiente da socialização, ou se ela não consegue alcançar determinado mérito que a gente acha importante, ela se sente menos.
né? Isso faz a pessoa se sentir menos de fato do que ela é. E aí ela vai se diminuindo até chegar no ponto que ela não existe nem para ela mesma, que ela vai se suprimindo. Então a gente tem que, primeiro, tornar as pessoas visíveis. As pessoas sendo visíveis, a gente dá esperança para elas. O que é esperança? Um lugar onde ninguém precisa se esforçar para ser reconhecido como ser humano. Então eu acho que, sendo uma pessoa com uma deficiência, sendo educador, eu acho que a gente tem que lutar para a construção dessa sociedade. Que uma pessoa receba um diagnóstico e fala, tá, eu tenho uma condição, eu preciso de um tratamento, eu preciso das intervenções, mas isso aqui não vai tirar nada da minha felicidade. Isso aqui não vai tirar nada da minha qualidade de vida. A gente dá para ter deficiência e ser feliz. Dá para ter uma deficiência e ser amado. Dá para ter uma deficiência e ser respeitado, ser acolhido, ser valorizado, ser entendido. A gente tem que dar esse entendimento para as pessoas. E para a gente dar esse entendimento, a gente precisa construir uma sociedade que faça isso. Perfeito. Eu acho que a nossa luta é essa, de construir essa sociedade com esperança. Tá. Mas essa sociedade que a gente tem agora é muito imediatista, que as coisas acontecem muito rapidamente, as informações, ela uma em cima da outra, e ficou tudo muito deturpado, né, Léo? A pessoa, de repente, não quer trilhar o caminho normal, como todo mundo, né? Fazer o berçário, depois vai para o primeiro grau, né? Sei lá, ensino fundamental, depois entra para o segundo grau, ou faz um curso técnico, vai para a faculdade, né? E hoje a coisa é muito imediata. O cidadão vê um youtuber aí ganhando horrores de dinheiro e aí esses atropelos, eles vão também afastando a convivência, a humanidade das pessoas. Tudo vai ficando... Nós estamos muito próximos, as informações elas nos chegam no estalar de dedos, mas a gente está muito distante, cara. Eu posso estar conversando com você aqui via WhatsApp ou Instagram, alguma coisa assim, e eu não estou percebendo você. Como que eu vou perceber uma pessoa, né? A gente já falou, cara. Como que eu vou perceber um morador de rua, o coletor de lixo, o porteiro do meu prédio, cara? Né? A pessoa com deficiência, ou autista, ou sei lá, com uma mobilidade, alguma coisa assim, Léo. Ajuda nós, cara. Ajuda, por favor. A gente precisa começar a lutar para educar a sociedade. Educar a sociedade, Léo. Você tem razão, cara. Que coisa doida. E o meu jeito, eu acho que cada um... Existem várias formas de fazer educação, desse jeito que eu tô falando. E eu acho que o meu jeito é esse, dar palestra, falar, pintar quadros, escrever livros, é o que eu tô tentando fazer. Eu acho que eu tô dedicando a minha vida para isso. Você sente que o Léo está sendo ouvido? Você ouviu o teu professor. Você se sentiu... Se eu estou sendo ouvido pelas pessoas? Isso. Pessoas... Você está encontrando eco ou não está encontrando eco? Pelas pessoas que me... eu até tenho uma frase dessa no meu livro, para mim é uma alegria muito grande saber que tem pessoas que se permitem ser educadas por mim. Mesmo que seja 4 pessoas, 3 pessoas, existem essas pessoas que permitem ser educadas por mim. Existem, eu sei que existem. É óbvio que há espaços que fecham portas para mim, há espaços que não permitem que eu fale. Isso existe. Eu não vou falar que não existe, porque isso existe. Claro que existe. Mas eu acho que sim. Eu acho que existem pessoas que estão me escutando. Ô, Léo, prazerzão recebê-lo aqui, cara. Eu penso que tenha sido a aula, cara. Você é um professor, você é uma pessoa, né, bacana, cara. Você é uma pessoa de um nível espetacular, de uma consciência espetacular. E eu acho que foi uma honra para a minha audiência, né, tê-lo aqui por essa, sei lá, 30, 40 minutos aí. E nós teremos ainda uma segunda, e uma terceira, e uma quarta, e uma quinta, e várias vezes. Eu quero recebê-lo aqui em outras vezes, para que a gente discorra sobre outros assuntos também. Claro, estou à disposição sempre. Eu que agradeço o espaço para poder falar, como a gente falou durante o papo. Ter espaço para falar, para mim, é um presente que eu não consigo expressar gratidão. Como eu falei para você... E eu era uma criança quietinha, isolada e ficava sempre no meu mundo triste, sozinha. Eu acho que... E eu tenho até um fato curioso, que eu sempre chorava, às vezes, embaixo da cama, dentro de guarda-roupa, dentro de caixa de papelão, no fundo da casa. Sim. E eu acho que em algum momento esse Leonardo decidiu sair desses espaços e falar o que estava passando no coração dele. Eu acho que são esses momentos que fazem a minha vida ter sentido. Como diria Nietzsche, né? Demore o tempo que for para descobrir aquilo que te apetece, mas depois de descobrir, não recue ante nenhum pretexto. Perfeito. Eu acho que é isso. O que me apetece é expressar esse tipo de educação. Você descobriu o teu caminho, a tua felicidade é aquilo. Então não recue, jamais. Um abraço, Léo. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Obrigado, gente.